tia, sobrinha, a avó e o esposo. Toda a gente que chegue pra cá, e hoje é noite de comemorar. E a festa é pra preto, pra branco, pra velho, pra moço, pra tia, sobrinha, a avó e o esposo. Toda a gente que chegue pra cá, e hoje é noite de comemorar. Toda a gente que chegue pra cá, e hoje é noite de comemorar. Toda a gente que chegue pra cá, e hoje é noite de comemorar. O Flores Amarelas, o texto Flores Amarelas, ele nasceu em 2014, né? E foi um trabalho inspirado a partir da obra de Sebastião Salgado, Terras do Seifim, de Jorge Amado. Foi um texto desenvolvido dentro de uma oficina de dramaturgia aqui em São Bernardo do Campo. E esse texto ele foi lançado num livro chamado Literatura Travessa Dramaturgias, organizado por Érica Rabelo. E esse texto, quando ele nasceu, ele ficou quietinho por um tempo. E aí eu recebi um convite para fazer uma leitura dramática desse trabalho. Foi lá no Memorial da América Latina que eu te convidei. Convidei o Aleph para fazer essa leitura. A gente já tinha passado por uma experiência anterior de um trabalho dentro da Escola Livre. Nesta leitura, ainda não tínhamos muita perspectiva de fazer nada com ele. A gente ainda não existia como Companhia do Flores, né? A gente ainda era só eu e a Cláudia, vindos de um outro projeto. Isso. E aí eu comecei a fazer pós, aí conheci o Osni, Josi, Fran, e foi dentro da pós que eu conheci a maioria do elenco, que hoje é, né, da Companhia do Flores. E aí nós levamos esse projeto para montagem dentro da Escola Livre de Teatro, no núcleo de direção, sob orientação do Lube. E foi lá que a gente começou a trabalhar esse espetáculo realmente, a partir desse texto que já existia, que tinha uma pesquisa sobre identidade de gênero e que começou a ganhar vida, processo e ficar em pé mesmo dentro da Escola Livre. Porque o Flores Amarelas ele já vinha muito musical, ele já vinha com poesia, já indicando canções. Você não tinha a melodia na cabeça, mas você trazia na sua escrita algo que já era muito musical. Essa música que a gente ouviu agora, A Festa, é letra e música minha, mas a partir de agora todas as do Flores Amarelas são letra da Cláudia e música minha. Na verdade, só te cortando um pouquinho, eram rubricas poéticas. E que quando o Aleph teve contato com esse texto, ele passa a olhar para essas rubricas poéticas como possibilidade de letras de música. E aí eu vou contar uma curiosidade que é muito interessante, que a gente estava na LT um dia e tinha a rubrica poética de Semente de Cacau. E o Aleph, e a gente, naquele momento o Aleph, não, eu acho que isso aqui pode virar música e vai ser muito bonito, a gente, a partir desta poesia, dessa rubrica poética, tornar esse texto em música. E a gente ficou muito empolgado, o Aleph foi para casa, caminhando, né, São Bernardo, uma caminhada do centro de São Bernardo até a área verde. E ele manda pra gente um áudio no grupo que a gente tinha, cantando Semente de Cacau. O Aleph criou a melodia numa caminhada, e é essa que, né, vocês vão ouvir aqui daqui a pouco. E a gente ficou muito surpreso, né, com essa capacidade criativa dele de se aproximar daquilo que o texto já oferecia para criar aí uma melodia. Era um momento, assim, que eu acho que, pra mim, o Flores, ele vem como uma espécie de complementação também à formação também. Eu tinha interesse em compor, além de ser ator e tal, eu fazia o núcleo de sonoridades da Escola Livre também, junto com o núcleo de direção, então tinha algo ali que estava nascendo, que eu ainda não sabia, que a gente foi desenvolvendo, tanto no Flores Amarelas quanto no Flores Vermelhas, mas aí eu conto mais pra frente. E tem uma coisa dentro do processo também, voltando ao texto, né, que é a questão dessas rubricas poéticas, que a gente entendia essas rubricas como metáforas para ação, né? E aí acho que entra a questão do maculelê, das danças. Na verdade, lá na pós-graduação a gente já estava passando por uma experiência, né, Clau?
a gente teve um workshop com a Vivian Maria e a gente passou por um processo com as músicas, né? As danças circulares. As danças circulares, todas de matriz africana. E quando a gente estava na sala de ensaio da Escola Livre e a gente foi discutir essa cena, que é a cena do maculelê, eu resgatei uma lembrança de adolescente, né? Eu fazia capoeira e dentro dos batizados ou dos festejos de capoeira sempre aparecia esse maculelê. E o maculelê ele é feito com bastão e no segundo momento ele é feito com facão. Facão mesmo. E aí a gente discutindo essa cena lá na Escola Livre, eu falei, Cláudio, se a gente usasse o maculelê? E a gente foi pesquisar, e aí eu lembro que eu e a Josi, a gente começou a bater as canetas lá pra mostrar que era, né, o ritmo Assim, que era, tá, e depois a gente foi pras palmas, tá. E a Josi também, ela tem uma experiência com o maculelê, porque ela também fez danças, né, africanas e tal. E aí ela falou, putoszinho, é legal, vamos trazer isso. E aí eu lembro que a gente foi pesquisar depois, e aí em seguida, no próximo encontro, eu trouxe os cabos de vassouras cortados pra gente iniciar o processo. Pra gente detonar, né? Nossa, e era muito louco, assim, porque a gente tava aprendendo e aí era pau que quebrava, era dedo que ficava roxo. Nossa, e eu lembro até que na estreia do Flores Amarelas na Escola Livre de Teatro, eu não lembro se foi você que voou o pau quebrado e a gente ficou batendo só com o cotoquinho assim, ó, e ficava aquela coisa, né, passando batido assim. Então esse experimento do maculelê foi muita coisa que a gente trouxe da pós-graduação, né, que ficou reverberando nessa cena final aí. E esse exercício cênico com as madeiras mesmo, que saiu o formato total dessa cena, né, do maculelê. Mas eu ainda não contei a origem do medo da mãe da criança. Diz a história que no sertão a criança dormia no berço. A cobra penetrou na casa e subiu no berço. A criança com fome buscou no rabo da cobra o leite da mãe. No dia seguinte, ela foi buscar seu filho no berço. Que lá já não estava mais. A mãe insana saiu correndo por aquelas bandas em busca de seu filho. A mãe endoideceu porque amor de mãe não tem tamanho. É amor que não cabe no peito. Nem o velho Jeremias e as suas alquimias podia trazer o filho que mamou o leite da cobra. Ela veio cobrar o que era seu por direito. A mata que foi desbravada pelos homens que vieram atrás do fruto da flor amarela. Homens condenados nas matas das assombrações, transformados em animais, verdadeiras aberrações. A mata não é mistério, nem perigo, nem ameaça. A mata é um Deus e o homem trouxe desgraça. Além dos miados de onça, do silvo de cobra, tem lobisomem, tem caracora. O homem estremece, mas não é de frio. É o medo da mata-deus que arrepia e dá calafrio. O homem caiu morto, com a febre que mata animal. Aquela foi a primeira cruz na terra do cacau.
trabalho se estende. É cesto que sobe, é cesto que desce, é cesto que enche, é cesto que desenche. É homem que entra, é homem que sai, o cacau que cai, o cacau que cai. É homem que entra, é homem que sai, o cacau que cai. O cacau que cai faz música, o cesto que segue faz dança. O dia que brilhava e reluzia no cacau, agora dá espaço para o azul mais negro. A pele que reluzia estava molhada pelo suor, agora absorvido pela camiseta que desnuda o corpo ao final de mais um dia de trabalho. Semente de cacau, agora é banco, é rede, é barranco, é local pra descanso. Semente de cacau, agora é banco, é rede, é barranco, é local pra descanso. Semente de cacau, agora é banco, é rede, é barranco, é local pra descanso. Semente de cacau, agora é banco, é rede, é barranco, é local pra descanso. Eu estava terminando a pós-graduação, que foi onde eu conheci a Cláudia, e a última disciplina que a gente fez, a gente teve que montar um espetáculo. E além disso, a Cláudia, além da pós-graduação, a Cláudia estava fazendo uma oficina de dramaturgia, e durante esse processo, a gente apresentando, a gente ensaiando, a Cláudia falou assim, cara, o elenco da peça que eu estou escrevendo está aqui. Né? E aí ela chegou a convidar todos os alunos que fizeram parte da pós-graduação para fazer uma leitura do texto. Eu lembro de não ter ido nos primeiros grupos, eu fui só no ano seguinte, eu demorei mais para ir. E aí, assim, o texto era muito legal. Fazia muito tempo que eu não fazia um trabalho de grupo, até por causa, muito tempo dando aula e tal, né? E aí eu tava retomando o teatro. E aí eu falei assim, cara, quero fazer esse espetáculo, que tem uma proposta bacana, tem uma proposta legal, um estudo bacana, né? E montar o Flores Amarelas. E aí a gente já tinha um grupo montado, e aí a Cidinha, que era uma das meninas que também fazia pós-graduação com a gente, ela, por conta do trabalho dela, ela não conseguiria nos acompanhar. E aí eu falei assim, gente, tem uma amiga, tem a Lê, né? Tem a Lê. E aí, assim, eu posso ver com a Lê, se a Lê, né, se vocês toparem, né, posso chamar ela, levar o texto para ela ler e tal. Você já tinha falado da peça antes. Pra mim, eu lembro que numa das conversas em casa, a gente fofocando, a menina lá da faculdade fez um texto que é lindo, fala disso, fala daquilo, é super poético e não sei o quê. Acho que você leu um trechinho. Eu falei, nossa, sim, legal mesmo. Sim. Beleza, aí, passou um tempo. E foi assim, o pessoal, leva pra ela, vê se ela se interessa e tal. Eu saí da casa da Cláudia, que a gente ensaiava na casa da Cláudia ainda, fui pra casa da Lê e levei o texto. Ó, Chu, tá aqui o texto pra você ler. A Cidinha não vai conseguir fazer. E aí no começo, aquele texto que você falou de não sei o quê. Isso. Pô, o texto era bonito, hein? Deixa eu ver esse negócio. E aí, o texto é lindo, né? Sim. E aí eu fiquei apaixonada. Independente da temática LGBT, para mim era um texto muito humano. E eu acho que é a mensagem final do texto. Gente é gente. E ele é muito humano. Para mim isso bate com uma força muito grande, com uma beleza muito grande. Então, para mim, eu falei assim, cara, eu quero entrar nesse projeto. Venha o que vier, vamos estudar, vamos fazer. E foi isso. E aí foi muito doido, assim, porque quando eu peguei o texto para efetivamente ler, mesmo naquele dia, eu li um bom trecho, depois eu fui ler com calma. E como era bonito aquilo, assim. O jeito que a Clau escreveu essa temática, com essa tranquilidade de falar de amor acima de tudo. Sim. E de uma maneira super poética, super tranquila, super bonita, tirando da cidade, que isso era o que muito me chamava a atenção, assim, de tirar da cidade grande. E também tinha isso, né, de ir para uma realidade que não era nossa. Uma realidade que não era a realidade urbana, né? E essa ideia de tirar da cidade, de levar para fora da urbanicidade e de trazer esse amor incondicional, de trazer esse amor que está acima de tudo
E essa mensagem final de gente é gente. Eu vou amar esse ser humano, Eu né? vou amar este Esse humano, ser humano. este ser. E aí eu vinha como a Jus falou, né, de bastante tempo, dando aula. Eu tinha 1 ano e pouquinho antes feito uma cirurgia de coluna, tinha passado mais de 2 anos entrevada, e abrir as portas para mim voltar ao teatro num texto tão bonito e tão poético era maravilhoso, assim. Sim. Sofri bastante porque eu percebia que o meu corpo não estava me ajudando, mas aí a galera me abraçou assim e falou, não, vamos lá, vamos fazer do jeito que você pode. Sim. E isso era delícia, assim, a gente percebia que não um processo estava bem só amorzinho, nesse texto. né? Era um processo Não bem era só o texto que estava trazendo amor. A gente estava tentando meio que piegas, mas a gente meio que estava, para mim, tinha um pouco esse de as pessoas estarem me tratando com amor também, independente do meu problema, da minha dificuldade que eu estava naquele tempo. E para mim foi muito importante, assim, essa abertura de portas e ver aquele espetáculo tão lindo, tão cheio de poesia sendo colocado no palco. E a gente nele, né? E a gente nele. Pedra na fonte, que eu seja estrela na bosta, que eu seja pedra na coração dos meus amigos. Pedra na raia, coração, estrela na bosta, estrela na bosta, que eu seja a raia, coração dos meus amigos. Pedra na fonte, estrela na viagem, que eu seja a raia, coração dos meus amigos. Estrela na bosta, que eu seja essa raia. Que eu seja ela raia no coração dos amigos. Abre força dentro do riacho. Pedra na fonte. Estrela na borda do abismo. Que eu seja ela raia no coração dos amigos. Abre força dentro do riacho. Pedra na fonte. Estrela na borda do abismo. Que eu seja ela raia no coração dos amigos. Abre força na beira do riacho. Pedra na fonte. Estrela na borda do abismo. Que eu seja ela raia no coração dos amigos. Abre força na beira do riacho. A criança nasce gente, só gente ela quer ser. Isso de moleque é pra gente endoidecer. A pureza da criança ajuda a gente a amadurecer. Seria tudo mais fácil se a gente pudesse escolher o que se é de fato sem ninguém se aborrecer. Se aborrece quem é burro e padece quem conhecer.
meu primeiro contato com Flores Amarelas foi através da Cláudia. Nós estudávamos juntas num curso de pós-graduação lá na FAINC, né, em Santo André, e a Cláudia trouxe para nós o Flores Amarelas porque ela me viu fazendo um personagem específico de uma criança, de um menino, de um exercício, né, proposto lá por uma professora no curso da pós. E ela me viu fazendo esse personagem, ela olhou para mim, ela veio conversar comigo dizendo: olha, eu tenho um texto que eu acho que você pode fazer super esse personagem, porque é você que eu preciso. Aí, quando eu tive contato com o texto pela primeira vez e as primeiras pesquisas sobre o assunto, né, da identidade de gênero e tudo mais, buguei, né? Eu tive um bug na cabeça porque eu passei a não entender mais quem eu era, porque me entendia como lésbica até então, né, como mulher cis lésbica, e com o contato com o texto, eu me vi naquele personagem e falei, caramba, eu também sou isso daqui. Então, será que eu sou uma coisa e também sou a outra? Ou será que eu preciso entender mais o que é tudo isso, né? E aí, a pesquisa que eu fiz pro espetáculo, ela foi uma pesquisa de vida. Então, tudo que eu ia jogando pro pessoal, né, pro grupo de pesquisas sobre o assunto, né, leituras e filmes e tudo mais, para a bagagem, para a gente ter uma bagagem legal, né, para montar um espetáculo falando disso, foi também uma pesquisa para mim de vida. Então, eu fui beber no Flores e na pesquisa do Flores para entender também a minha vida naquele momento. Depois de muito, né, patinar, né, sobre quem eu era, se sou cis de fato, né, e o que tudo isso significava para mim, hoje em dia, continuo me colocando como uma mulher cis, apesar de um momento lá atrás me considerar não binária, mas para mim isso ainda estava naquela época meio que incerto, sabe? Na minha vida mesmo. Então hoje eu me considero uma mulher cis, né? Sapatão convicta. Eu participo do Flores como espectadora, né? Porque o espectador nesse espetáculo é muito participante, né? É muito próximo. E participo muitas vezes, né? Assisto muitas vezes comendo um docinho de cacau. E tem uma coisa sobre essa trajetória, né? Que é muito interessante no espetáculo e que sempre me capturou, que é a surpresa, né? O pano de fundo do espetáculo é algo que você não espera ver a história que vai ser contada ali. E quando ela vem, ela te captura, assim, né? E é muito arrebatador, muito por conta da presença da mãe também, né? Da perspectiva da mãe. Eu acho que é um espetáculo que dialoga com famílias, né? E aí falar de um espetáculo que trata da temática LGBTQIAP+, sob a perspectiva da família, é muito precioso, muito precioso. Foi sempre isso que me capturou, que eu falei, nossa, eu vi poucas coisas nesse ponto de vista. E sempre me identifiquei muito, assim, com a companhia, com a trilogia do Flores, sempre muito, muito próximo. E por que família, né? Porque é sempre o assunto mais delicado, né, nas nossas trajetórias. E cada um vai ter uma história. Infelizmente, as histórias são sempre muito difíceis. E, bom, eu sou uma mulher lésbica, eu me assumi ali por volta dos 15, 16 anos, e eu gosto muito de contar a minha história, porque é uma história que é um ponto fora da curva. Eu tenho uma mãe maravilhosa, que ela me contou, né? Tem uma imagem desse momento, minha mãe é professora, então ela tem uma cabeça muito aberta e muito sensível. E um dia ela estava corrigindo provas, assim, altas da madruga, assim, e eu não conseguia falar, eu chorava, eu tinha medo, né? Se ela ia me aceitar de fato. No fundo eu sabia que ela ia me aceitar. Mas eu chorava, e ela falava, o que é? Fala! E aí eu me lembro que ela escreveu um bilhete pra mim e me entregou. E aí no bilhete estava escrito, é porque você gosta de meninas? E aí eu chorando, não conseguia falar. E ela me acolheu super, falou, olha, nada vai mudar, eu sempre soube, eu sempre observei isso. E pra mim aquele momento foi reconhecer um privilégio,
porque é uma história que é difícil a gente ouvir, né? É uma história de acolhimento, de primeira, né? Tem famílias que precisam de um tempo para aprender a acolher. E então é um ponto fora da curva, né? E quando a gente fala de LGBT na família, é sempre uma discussão muito ampla, né? Porque a gente não são todos, né, a galera LGBT que tem uma família bacana, uma família que acolhe. A grande maioria, as famílias elas acabam reproduzindo o mesmo discurso que a gente tem na rua, né? De preconceito, de discriminação. A gente passa por tudo isso dentro de casa. E é uma discussão, é um ponto importante da gente discutir no Flores Amarelas, porque no grupo, né, nós temos pessoas que são LGBTs, temos pessoas héteros, temos pessoas que têm filhos, pessoas que não têm filhos, tudo isso dentro do mesmo grupo, né? E a gente conseguimos, né, durante todo esse período, um acolher o outro, cada um na sua individualidade, cada um com a sua dor, né, que são dores diferentes, né? Todos temos as dores e são dores diferentes, e é importante falar sobre isso, sobre o nosso lugar de fala, né? Nós aqui, enquanto LGBTs, temos lugar de fala para falar sobre isso, mas tem muitas pessoas héteros que podem vir aqui e falar com a gente, né? O lugar de fala é nosso, mas estamos todos aqui para contribuir juntos, e é o que a Companhia do Flores faz. Uma história de amor, logo logo vou contar, de todas a mais bonita, aquela de emocionar. Amor assim tão lindo, é difícil de encontrar. Amor assim tão lindo, é difícil de encontrar. Não fique avexado, não significa demora. Garanto que a espera terá sabor de amora, pra tu levar na boca o gosto quando for embora. Não espere coisa pronta, porque aqui não vai encontrar. É surpresa da mais bonita, é história pra se guardar. Do lado esquerdo do peito, como diz Bituca ao cantar. Do lado esquerdo do peito, como diz Bituca ao cantar. Uma história de amor, logo logo vou contar, de todas a mais bonita, aquela de emocionar. Amor assim tão lindo, é difícil de encontrar. Amor assim tão lindo, é difícil de encontrar. Não fique avexado, não significa demora. Garanto que a espera terá sabor de amora, já tu levar na boca o gosto quando for embora. Não espere coisa pronta, porque aqui não vai encontrar. É surpresa da mais bonita, é história pra se matar. Do lado esquerdo do peito, como diz Bituca ao cantar. Do lado esquerdo do peito, como diz Bituca ao cantar. Quando a gente ainda estava em pesquisa, ou melhor, pesquisa para montagem, né, do Flores Amarelas, nós passamos por vários processos assim entre a gente, de depoimentos, de histórias em que a gente ia colhendo, sobretudo do corpo LGBTQIAP+, que nós tínhamos dentro do coletivo. E ali a gente percebeu que Flores Amarelas não daria conta de contar todas as histórias. Apesar do texto estar pronto, ter já um caminho, mas a gente acreditava que aquelas histórias eram importantes, histórias que vinham não só sobre identidade de gênero, mas que vinham histórias pessoais, né, sobre sexualidade, sobre homofobia, histórias de intolerância religiosa, enfim, eram muitas histórias, e naquele momento a gente foi entendendo que nós poderíamos seguir com o projeto e criar uma trilogia. E foi aí que nasceu, ainda quando estávamos em processo de montagem do Amarelas, a trilogia Flores, Gênero e Sexualidade. Nós terminamos o Amarelas, a montagem do Amarelas, com os prêmios, fizemos muitas circulações,
deu início aí a esse processo, a partir de uma história que nasceu ainda dentro do processo de montagem, né, do Amarelas, a gente começou a pesquisar aí um universo para também construir o Vermelhas. Então a trilogia Flores, ela nasce com o Flores Amarelas, Flores Vermelhas, que já tem um caminho, né, que já tem aí uma trajetória, e que damos início agora ao processo de pesquisa do Flores Brancas, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar o quanto esse lugar do Amarelas ter se tornado um processo musical em que o Aleph olha para aquelas rubricas poéticas, traz melodia, a gente constrói toda uma musicalidade para dentro desse espetáculo Amarelas, que estava ali estabelecida dentro de uma festa, né? Era importante a gente dar continuidade a esse processo da musicalidade dentro do Flores Vermelhas. Eu acho que o Flores Vermelhas, ele tem algo muito pessoal, né, Cláudia? Tem. Essa história que a Cláudia falou é minha. Então, foi a partir de uma conversa nossa na casa da Cláudia que o enredo de Flores Vermelhas começou a aparecer. E a relação com a música, como não tinha texto ainda, então não tinha nada que eu pudesse musicar, não tinha rubrica poética dessa vez, eu falei, Cláudia, deixa eu escrever as letras e fazer letra e música. Eu quero, como eu tinha falado antes, essa ideia da formação. Então, no Flores Amarelas tinha um caminho ali, que eu consegui cumprir musicalmente, algo que já estava um pouco adiantado. E aí eu quis colocar as minhas palavras também, assim como eu acho que partiu de uma história minha, familiar, íntima, e que se transformou em uma outra coisa, eu também queria fazer isso, botar essas palavras nas canções. E é importante também lembrar que as músicas, elas não são trilha sonora, elas são dramaturgia. Então, como a partir do texto de Flores Amarelas, essas músicas passam a fazer parte do espetáculo, quando o Aleph sugere que ele faça, primeiro que eu já conhecia o trabalho do Aleph, a escrita do Aleph, de exercícios que a gente fez, porque foi isso, a gente passou por muitas ações, né, muitos movimentos dentro do processo do Vermelhas. Foi muito coletivo, né? Foi, muito coletivo, colaborativo. Eu acho que tem muito a voz de toda a Companhia do Flores dentro do Vermelhas, porque não foi um projeto como o Amarelas que nasce em cabine, né? Ele vai para a sala de ensaio para nascer, é a partir da sala de ensaio que o Flores Vermelhas acontece. Então, quando o Aleph sugere que ele faça as letras, é uma composição de dramaturgia também, que vem dialogar com o espetáculo. Acho que é isso. Respeitável público daqui e de acolá, balancem suas saias de chita, e a mulher do padre está na rua pra fazer você saculejar. Porque hoje não tem bravo, não tem chifre, não tem padre, não tem missal. Hoje tem o quê? Hoje tem carnaval! Seu folião vai já pra rua, que agora é carnaval. O calendário tá virado, quem não viu vai se dar mal. Eu disse que hoje é fevereiro e você acreditou. Caiu no conto do vigário, é diabo, meu amor. Seu folião vai já pra rua, que agora é carnaval. O calendário tá virado, quem não viu vai se dar mal. Eu disse que hoje é fevereiro e você acreditou. Caiu no conto do vigário, é diabo, meu amor. Pode ser folia carioca, vem fascista, porta-bandeira, mestre sala. Vem a bateria na concentração. Roda a baiana, eu abri alas. Samba no alto, no meio do carro, meio no chão. Vem que tem espaço no cordão. Seu folião vai já pra rua, que agora é carnaval. O calendário tá virado, quem não tem vai se dar mal. Eu disse que hoje é fevereiro e você acreditou. Caiu no conto do vigário, é teatro, meu amor. Eu vou inventar um avião que carregue em suas asas poesia. Me leve pra Bahia, pra
chá. Dar uma passadinha em Olinda Maravilha. Trevo e maracatu pro povo todo se saudar. Ainda dou um pulo ali na cidade vizinha. Galo da madrugada, vou correndo te encontrar. Seu furinho, baixa pra rua que agora é carnaval. O calendário tá virado. Eu disse que hoje é fevereiro e você acreditou. Caiu no conto do vigário, é teatro, meu amor. Tem chitas, tem máscaras, tem fitas, tem machinha e tem alegria. Tem beijo e tem abraço, de amigo, namorado, irmão. E tem sarrada de menina e balela de amor em toda esquina. E dessa festa de carnaval, a mulher do padre é rainha. E por amor pela vacina, dispensou e errou. Mas será pra sempre a nossa Colombina. Ai, se eu pudesse, eu viajava pra Manaus. Conheceria a avenida que não passa na TV. É pura alegria, fantasia, uma beleza. Eu que não sou besta, iria até para Veneza. Dessa vez, aqui é o lugar onde a história vai se passar. Se arme de confete, se lambuze, purpurina. Folião em charrua de amor e serpentina. Meu folião vai já pra rua, que agora é carnaval. O calendário tá virado. Eu disse que hoje é fevereiro e você acreditou. Caiu no conto do vigário, é teatro, meu amor. O Flores Vermelhas, diferente do Amarelas, ele aconteceu de um jeito muito mais rápido, assim. A gente foi para o Sesc, para o Mostra de Teatro Político. O processo, né, se desenvolve num prazo muito curto, assim, de montagem. E a gente faria a abertura de processo no Sesc em abril e começamos o trabalho de montagem em janeiro. Então foi um trabalho intenso, foi difícil pra gente, porque a gente estava começando do zero, assim. Diferente do Amarelas, que a gente tinha, né, tido todo um processo mais tranquilo, dentro da escola livre, enfim. Ocupamos a UFABC para fazer esse processo de montagem, a UFABC de Santo André, do Vermelhas. Nós fizemos a abertura de processo na Mostra Político de Teatro do ABC no Sesc Santo André. Na sequência, nós já fomos convidados para fazer uma temporada no Centro Cultural São Paulo, onde nós ficamos lá durante 2 meses. Mas ainda o espetáculo apresentava algumas fragilidades. Nós saímos do Centro Cultural São Paulo com a proposta de voltar, de repente, para a sala de ensaio, mas aí as demandas foram tomando proporções, enfim, outros caminhos. Não tínhamos aí uma previsão de retomada do espetáculo e o espetáculo ficou quietinho, mas o desejo de retomar era sempre um diálogo entre a gente, para a gente colocar ele em sala de ensaio de novo e tal. Não tínhamos nenhum edital, nenhum fomento, nenhuma proposta para essa retomada, até que, em 2020, em 2019, mais ou menos, finalzinho de 2019, né, Dê? Uhum. A gente recebe o convite para fazer o Cenas Centrífugas 2 no Sesc Santo André. Nesse momento, a Fran não conseguiria ocupar o Flores Vermelhas, estava com outro projeto. Então, foi quando a gente, né, a Dê já estava no Cenas Centrífugas com o Menelão também, né? Eu e a Dê já tínhamos um contato, né, de amizade, de ter realizado algumas coisas juntas. E tinha essa relação de vontade de trabalharmos juntas, né? A Dê acompanhava o trabalho da Cia do Flores. Uhum. E aí rolou esse convite, né, Dê? Vamos lá, bora assumir. É engraçado essa coisa, né? Porque a gente que trabalha no ABC, né? Que produz e que faz as coisas aqui, porque a gente acaba se aproximando, mesmo um estando num grupo, outro no outro, a gente vai se encontrando em trabalhos, assim, e aí acaba rolando essas trocas, de um vai pro elenco do outro quando precisa. Então foi muito legal de acompanhar pro Flores desde a estreia do Flores Amarelas na Escola Livre de Teatro, né? Que foi onde eu te conheci. Sim. E aí, entrar no Flores depois foi muito gostoso, foi um presente, né? De um grupo que eu vim acompanhando, que eu tinha uma admiração, né? Por fazer espetáculos dentro das temáticas que faz, né? E por me identificar muito. Então, foi muito massa, assim,
poder participar e, assim, né? É. Infelizmente, Foi- ensaiamos, é. né? E quando a gente imagina que a gente vai entrar para substituir uma atriz, né? Num espetáculo, a gente imagina que tá tudo pronto e você só vai se inserir ali. Só que nesse momento, o grupo tava redescobrindo o espetáculo também. Então, eu fui indo junto, né? Então, foi quase que um processo de Foi. novo, né? Não foi só entrar para substituir, né? Você vem nesse momento em que você constrói, acho que a gente reconstrói o espetáculo, né? A gente traz uma releitura para aquilo que a gente tinha vontade lá atrás, né? De retomar, de rever. E aí você chega neste momento em que a gente está extremamente entregue, focado, entusiasmado para essa nova proposta, né? Mas, infelizmente, estrearíamos o Cenas Centrífugas dia 20 de março, dia 17 de março. Eu não vou esquecer essa data, gente. Dia 17 de março, recebemos um comunicado de que as portas do Sesc seriam fechadas por conta da pandemia, as necessárias aí, né, medidas de segurança por conta da Covid-19. Mas é muito legal ter você com a gente. Eu tô esperando a minha estreia ainda, oficial. É isso aí. Mas vai rolar, vai rolar. Vai. Em breve a gente encontra o público. É isso aí. É isso. Plena alvorada, no sossego da manhã, o dia ainda dorme no sertão. A luz anunciou, a bênção vai chegar a todo aquele que acreditar. Acreditar no céu, acreditar que é possível para aquele que tem fé. Acreditar no céu, acreditar que é possível para ele. No riso da criança, no abraço do irmão, na flor vermelha em cada coração. Foi que se revelou, a bênção já chegou a todo aquele que acreditou. Acreditar no céu, acreditar que é possível para aquele que tem fé. Acreditar no céu, acreditar que é possível para aquele que tem fé. Quando a gente fala de fé, é um lugar muito perigoso que a gente entra, né? Porque a fé de uma pessoa não é a mesma fé de outra pessoa, porque a gente está num país que é laico. Um país que é laico no papel, mas na prática não se vive a mesma coisa. Principalmente quanto mais periferia a gente adentra, né? E a prática da disseminação e ódio contra a comunidade LGBT, ela tem base dentro do cristianismo, né? Que é a religião mais popular do mundo. Existem trechos na Bíblia que pauta-se, né, dentro de uma interpretação que hoje em dia já está sendo feita de outra forma, né, estudiosos e cientistas interpretam algumas falas da Bíblia de outra maneira, né? Na verdade, aqueles escritores antigos, eles poderiam sim estar querendo dizer outra coisa com aquelas falas, mas que algumas pessoas, e aí tem uma base também política envolvida, colocam isso como uma forma de domar as pessoas, né? De manter as pessoas ali regradinhas naquilo que eu preciso. E aí, por isso que tem uma base política envolvida junto com a religião, que a religião e política sempre viveram ali, né? Principalmente nas igrejas que são mais conservadoras, né? Quanto mais conservadora a crença, mais se pratica o ódio contra LGBTs. E quando uma pessoa ela se coloca enquanto LGBT, quando ela,
né, como a gente conhece popularmente, sai do armário, ela está indo contra esse sistema. E aí é um sistema político, é um sistema religioso, ela está indo contra a maré que esteve sempre indo para o mesmo lugar. Assim, não só uma questão LGBT, né, uma mulher que também passa a entender o que é feminismo e passa a não aceitar que ela deve ser submissa ao marido de acordo com a Bíblia. Então são várias questões que estão ligadas, né, e que são base da nossa cultura patriarcal. E o patriarcado, né, como a gente conhece, ele tem base na Bíblia também, né? O Abraão, né, que teve a terra prometida lá de Deus, ele foi o primeiro patriarca, né? Então foi daí que surgiu esse termo patriarcado, lá de trás. Muitas questões culturais que a gente vive hoje, como a gente assume como verdades, mas que não são, até porque nem todo mundo segue a mesma religião, nem todo mundo segue a mesma Bíblia, mas estamos todos no mesmo lugar, né? E num país que é subdesenvolvido, que quanto mais as pessoas estiverem ali com as rédeas, né, seguindo determinado livro, melhor por uma questão política, né? Então tem muita coisa envolvida na discriminação e ódio contra LGBT, muita mesmo. É papo aqui pra gente ficar horas. Dentro do espetáculo Flores Vermelhas, a gente tem uma crítica sobre essa situação. Vocês ouviram aqui a última música que fala sobre fé. E é isso, a nossa fé. Qual é a nossa fé? A minha não é a sua e nem por isso eu tenho o direito de discriminar alguém, né? Bom, e essa questão da religião dentro das famílias brasileiras, dentro das famílias do mundo, ela implica em várias questões de comportamento, de forma como lida com as coisas, principalmente para quem é LGBT, QIA+. Porque existe uma coisa da Bíblia, da religião, que faz com que a pessoa não aceite seus filhos, seus parentes, com aquilo que eles são. Por exemplo, no meu caso, minha mãe. Minha mãe, ela é crente, ela foi crente, né? Ela acredita muito em Deus, ela participou muito de encontros nas igrejas, nos salões, enfim, em igrejas evangélicas. E quando eu me assumi, foi muito difícil para ela entender isso, assim. Minha mãe também, ela vem do sertão da Bahia, ela tem uma outra criação, uma outra geração. E para ela foi muito difícil entender. Quando eu me assumi para ela, passou mais ou menos um ano, a gente estreou aqui com a Companhia do Flores o espetáculo Flores Amarelas, que é um espetáculo que fala sobre identidade de gênero, que fala sobre sexualidade, tudo a partir de uma ótica familiar. Eu inclusive, acho que o personagem ali central da história toda não é o Davi, não é o Francisco, isso é uma opinião minha. Eu acho que é a mãe, porque a gente percebe a história toda e percebe todo o contexto a partir do olhar da mãe, o olhar materno. Minha mãe assistiu o primeiro dia, quando a gente estreou na Escola Livre de Teatro. A gente não estava se falando direito, a gente falava o básico que precisava, eu morava ainda com ela. Minha mãe, ela se emocionou muito no final do espetáculo, enfim, quando a gente está finalizando ali, tem aquela fala da mãe, da Orosina, pro menino, pro Francisco, para acalmar o coração, para dar tempo ao tempo, que as coisas vão melhorar. E isso foi uma fala de uma mãe que perdeu seu filho por conta de uma intolerância religiosa, intolerância de afeto, assim. E nesse momento minha mãe estava do meu lado, porque o espetáculo acontece em cima do palco com o público, junto do palco. Ela estava do meu lado, eu me emocionei muito, porque eu vi ela emocionada, eu chorei muito. E a partir desse dia, a gente começou a ter uma relação afetiva novamente. A gente começou a reconstruir aquilo que a gente tinha antigamente, antes de eu me assumir. E tudo isso para dizer que a intolerância religiosa, no final das contas, caiu por terra ali naquele momento, porque ela percebeu que a gente nasce, que a gente é assim, como tem que ser, como a gente é. Não tem explicação, não é, mas por que você não é isso? Não é porque eu não sou, é porque eu não sou. E é isso. E ela foi começando a entender isso através da arte, através do espetáculo. Dentro dos espetáculos da Companhia do Flores, eles são todos a partir de uma ótica familiar. Na Flores Amarelas tem essa família da Orosina, e dentro do Flores Vermelhas tem a família do Vicentino.
E Vicentino era o pai da família, um pai poeta, que fazia marchinhas de carnaval. E ele era calangueiro, Fran. E eu posso te dizer que esse calangueiro é bom mesmo. Ele cria verso e rima na hora. Eu canto por aqui, você segue pra pular. Desenrola essa linha pro calango começar. O pai ensina o filho, até que dá pra ensinar. O meu velho até tentou, olha só no que foi dar. O pai é cantador, ele é peixe, eu sou peixinho. Quando ele começou, fui chegando de fininho. O meu irmão é bom, isso quando tá afim. Tudo que ele canta hoje copiou tudo de mim. O menino é atrevido, já deu para reparar. Tá se achando Vicentino, de letra pra rimar. Ele também é bom, eu vou ter que concordar. Quando junta as meninas e começa a rebolar. João Paulo é inteligente, de pequeno já mostrava. Perdão se eu ofendi, essa esperteza nata. Pois bastante seguido, que sugando te aguarda. Sem lembrança dos marmanjos, porque eu corpo a mulherada. Meu irmão, cê tem razão, meu sempre é acertado. Não sei por que fiquei tanto com seu rebolado. Agora eu entendi, já tá tudo explicado. Seu jeitinho é assim, o que você é. Quando a gente começou a trabalhar o Vermelhas, a gente falou que queria muito trabalhar essa sonorização, mas não sonorização com instrumentos musicais, e sim com experimentar coisas que produzissem som. A gente sabia do espetáculo que, assim, quando a gente começou a trabalhar, a gente não tinha um texto, mas a gente sabia que ia ter uma enchente, que ia ter uma chuva. Então a gente sabia que a água, ela faria parte dessa sonorização. E aí, alguns ensaios, muitos ensaios, a gente chegou a fazer experimentos sem a Cláudia, porque a Cláudia não podia estar com a gente. E aí eu tenho vídeo gravado da gente no banheiro da UFABC, com uns canecos assim, sabe? E umas latinhas, enchendo a latinha de água, mudando a água de uma latinha para outra, derramando a água na pia do banheiro, experimentando várias formas da gente derramar essa água. Não era derramar de uma vez, derramar devagar, derramar, a gente levantava a lata para ver se mudava o som. E para trazer essa ideia de qual a diferença poética ou qual a diferença que acrescentasse na narrativa esse som. Além disso, entraram os elementos de metal, né? Então a gente decidiu que o cenário ele ia ser com elementos metálicos para essa produção de som. Por conta da lata. Daí por conta da lata também, da lata que tinha na eu falei que não tinha texto, mas já tinha uma ideia de texto. E aí tinha a cena que era dos moradores carregavam suas latas cheias de lama, que eram um pecado. Então, da gente trabalhar a lata, e a gente resolveu levar a lata, o metal, para tudo que fosse possível no cenário. Que som isso traria, né? Sim. Porque que som essa lata faria? Ela, querendo ou não, ela fazia muito barulho. Né? Essas latas em cena, nas cenas propostas, essas latas fariam muito barulho, por mais que a gente tentasse diminuir o volume desse som. Então, de que maneira a gente entrava com esse som, a gente escolhia momentos que esse som entrasse e de que maneira esse som entraria para compor essa narrativa, para compor essa poeticidade do próprio espetáculo. E aí surge, então, partindo dessas latas, a cena entre os irmãos, onde a gente constrói os brinquedos feito de latas com cordão, e eu e o Aleph começamos a criar essa cena com os brinquedos feitos de lata e amadurecer o ritmo, né? Porque, como a Ale falou, era muito barulho, e aí a gente teve que sintonizar esse barulho das latas
ritmar, né? E aí também surge a cena da brincadeira dos irmãos. E também tem a questão do jogo das latas, né? Que era pra estreia agora, porque no primeiro momento não existia. Sim. E o som da água com a lata, né? Que por vários momentos e quantidade de água. Dentro dessas bacias, milhões de momentos, virou uma lagoa. Mas lembra que no projeto inicial a gente imaginou um cenário que choveria mesmo na cena, que a gente ia fazer um encanamento pra ter esse cena, som delícia. assim, sabe? E aí assim, a gente tinha esse problema assim, a água vem pra onde ela vai. Não, e a Cláudia queria colocar um caminhão de terra em cena. Verdade, também, né? verdade. Legal, beleza, pra gente trabalhar com a terra. Pra trabalhar pra fazer a lama, a gente ia fazer... Pensa, a gente já faz uma sujeira. Mas o que a gente pensou, a gente ia nadar na lama. Mas aí, voltando à parte da música, né? Então, se vaza muita água, a gente precisa tirar essa água. Como tornar a sonoridade também esse tirar a água? Sim. Né? De como aquilo virar cena, de como aquilo virar narrativa cênica, o tirar a água, não simplesmente ir lá puxar o rodo. O como seria que eu ia usar o rodo para tirar aquilo, que som eu iria projetar para aquilo, né? Tinha uma coisa também que a gente ensaiava na UFABC. E aí a gente ensaiava de semana. E tinham aulas. Volta e meia batia alguém na porta, porque a gente estava tocando muito alto. Então a gente falava assim. Então a gente tinha que dosar o som. Imagina, tudo com lata. Né? E a gente tinha que dosar esse som durante a semana. A gente falava assim, a gente vai fazer um passadão. Sim. Vamos no domingo, né? Vamos ver se a gente consegue na faculdade no domingo para ensaiar com todo o som que o espetáculo produzia, né? E aí não tinha só o som, então a gente tem esses sons. Então a gente vai brincar só com as latas e tal, porque tinham outros elementos. Então a gente já tinha achado o elemento água, com o elemento pano, o elemento lata, o elemento balde, bacia. Mas tinham outros elementos em cena, né? Tinha a cozinha, né? Tinha a coisa da cozinha. O próprio borbulhar. Quais seriam esses sons tirados ali da cozinha? Sim. Da faca que pica, da faca que ajuda água a borbulhando fazer no fogo, a sonoridade da própria música, o som da sonoridade de vassoura. O pano sendo batido na lata. O pano sendo, né, utilizado. Vários, né? Várias coisas. Colocando. Várias coisas. Depois a gente colocou muitas coisas. Depois a gente teve o problema de dosar. Porque ao mesmo tempo tinha a fala dos atores. Né? Então, a gente, além de tudo, a gente tinha que dosar o barulho que a gente estava fazendo para poder escutar o texto que estava sendo dito. Né? E não dá para esquecer que tipo, a gente estava fazendo isso para o Vermelhas, mas a gente já tinha brincado com isso no Amarelas lá atrás. Eu acho que até por causa dessa brincadeira do Amarelas que a gente resolveu explorar mais os objetos, usar os sons do próprio espetáculo do Amarelas e como fazer isso de uma maneira maior no Vermelhas, né? Sim, e aí a gente faz toda essa... as cenas iniciais, elas são essa grande enchente que acontece, essa chuva que cai junto com os panos que vão batendo, a cozinha mexendo. E aí essa figura, essa imagem de enchente que a gente cria, e aí tem a cena da música dos meninos do Rio, que são os dois meninos que eles sobram na calçada, né, e ficam observando a enchente, a água da enchente baixar, levando toda a cidade, né? Levou pai, levou mãe, levou as flores vermelhas, levou tudo, e eles só observam, que faz parte da música do espetáculo. Na beira do rio, eu vi tanto lamento, tanta saudade. Na beira do rio, eu vi
mar, nada e peixe pra comer. Faltava ver, criança, nada e peixe pra comer lá na beira do rio. Que foi que cê viu? Lá na beira do rio, que foi que cê viu? Lá na beira do rio, que foi que cê viu, hein? Lá na beira do rio, que foi que cê viu? Junta a gente cá com a gente de lá, já se recebeu, é hora de devolver. Mastro de madeira grande, haste da bandeira, leve a pomba e a cor vermelha, ligue o povo e as estrelas. Mastro de madeira grande, haste da bandeira, leve a pomba e a cor vermelha, ligue o povo e as estrelas. Junta a gente cá com a gente de lá, já se recebeu, é hora de devolver. Prato de afogado não é só um ensopado, nutre o corpo e o sagrado, você sai abençoado. Prato de afogado não é só um ensopado, nutre o corpo e o sagrado, você sai abençoado. Junta a gente cá com a gente de lá, já se recebeu, é hora de devolver. Quando a gente começou, depois que já tinha aí uma ideia, né, de qual seria a fábula que a gente faria, né, para Flores Vermelhas, como Flores Amarelas era um convite para uma festa, né, era a festa do cacau e tal, a ideia de seguir com a trilogia foi também pensando em como assentar esse espetáculo numa outra festa. E eu me lembro muito desse lugar, de começar uma pesquisa profunda sobre as festas que aconteciam no Brasil, festas tradicionais, festas culturais e por aí vai. Fui lá para Parintins, achei o máximo, achei que podia ser lá e tal. E dentro dessa sequência de pesquisa, eu descobri uma história. Bom, São Luís do Paraitinga é uma referência, né, do carnaval de rua e tal. Que tem uma conexão também com Pinda. Que tem uma carnaval conexão de com rua. Pinda, que eu, né, tenho minha família que é de lá, já morei lá e tal. São Luís já tinha feito também, levado 2 blocos para Pinda, que eu tinha participado. Jucateles. Jucateles. E aí, pesquisando, né, eu encontrei uma história que ela falou, cara, é essa história, né? Ela me chamou, ela me convidou para falar sobre ela, que é a história, né, essa lenda que existe de um padre italiano que estava lá em São Luís do Paraitinga no começo do século e muito conservador, né? São Luís, pelo visto, já era visionário nesse lugar do carnaval de rua e tal. Quando esse padre chega na cidade, ele proíbe o carnaval. E aí ele diz, né, a gente até usa essa frase que a gente encontrou em livros que contam melhor essa história do carnaval de São Luís, que quem saísse para a rua, né, para dançar o carnaval, nasceria rabo e chifre. Isso vira um grande deboche. Durante muitos anos a cidade fica sem o carnaval, até que na década de 80 a gente encontrou uma reportagem que uma emissora de TV faz lá na cidade, né, num certo deboche, né, por conta dessa crença que a população... é verdade que se você pular carnaval vai nascer rabo e chifre. Né? Vira um deboche e a população fica bem incomodada. Né? A gente consegue ver isso em documentários sobre São Luís, né? Sim, e aí retoma-se, né, a partir desse retoma momento. o carnaval, e aí a gente, na peça, a gente tem um momento
que a gente reservou para falar um pouco, para dar voz a uma resposta, talvez, a esse deboche. E, de certa forma, a gente debocha um pouco também sobre o carnaval televisivo, Porque né? aí a nossa festa se torna não só São Luís, mas como se torna o carnaval. Exato. Não é à toa que lá a primeira marchinha que a gente canta, o Seu Fulião, a gente tenta dar conta de todos os carnavais. A gente tenta falar um pouco de todos os carnavais. E aí aqui agora a gente faz um número, Setor Z, que a gente adora fazer, que é uma bagunça. Que é um deboche. Que é o deboche. E a gente fala um pouco também desse carnaval da televisão, da cama, porque é fácil, né? Ficar debochando de quem tá lá pulando carnaval, se jogando. E aí vai nascer rabo e chifre. E tem uma letra muito divertida, né? Vamos lá? Vamos Não ver. vejo a hora de chegar Vamos no ver. setor V. Né? Porque hoje eu tô no setor Z, mas chegar no setor V. Vamos lá. Né? O camarote do setor V deve ser demais. É isso. Nós somos o carnaval na telinha, a comissão de frente ao patrocinador. E a passista. Alô, comunidade! É a visita da novela, é claro que é ela. Do camarote todo mundo pode ver, o todo mundo só existe na TV. Mas economizei e consegui ingresso para o setor Z. Setor Z, consegui comprar ingresso e eu tô no setor Z. Setor Z, o salário do mês todo para estar no setor Z. Nós somos o carnaval da caminha, não tem muvuca, nem suor, não tem metrô. Não tem contato, solidão, cê fica em casa isolado, vai ser mais barato. Gente malhada rebolando pra você, água oxigenada inundando a TV. Mas isso eu já cansei e consegui ingresso para o setor Z. Setor Z, consegui comprar ingresso e eu tô no setor Z. Setor Z, o salário do mês todo para estar no setor Z. Setor Z, consegui comprar ingresso e eu tô no setor Z. Setor Z, o salário do mês todo para estar no setor Z. Arrebenta a bateria! Setor Z, quem sabe no ano que vem eu não tô no setor B. Eu acho que a trilogia do Flores ela acaba caminhando, né, para além de uma discussão necessária, potente, dentro dessa perspectiva de gênero e sexualidade. Uma característica que a gente queria imprimir no espetáculo, nos espetáculos, era esse lugar de como tratar desses assuntos de uma forma poética. Né? Como é que a gente poderia usar desse hibridismo artístico, das linguagens que poderiam construir essa poesia em cena, né? Para falar sobre temas tão importantes, né? tão urgentes, que se tornou para a gente a partir do Amarelas. E a música, ela, né? Eu acho que, como já foi dito, tem essa musicalidade de encontrar som, né, como narrativa, mas sobretudo também, como já foi falado aqui, a questão da música ser dramaturgia, mas como que aquilo que não chegaria para o espectador por meio da palavra somente dita, por meio dessa poesia que encontra outros caminhos para dizer, poderia ser pela música que poderia fixar isso. E tinham músicas que viravam chiclete. Eu acho, tinha um desejo da Cláudia de que a gente fizesse o Flores Amarelas, o nosso primeiro espetáculo, na rua.
e que fosse um convite para alguém que estivesse passando e chegasse e falasse, nossa, essa música, nossa, isso me lembra alguém que cantava essa música, me lembra a Folia de Reis. Ou que parasse ali apenas pra curtir, né? Que conectasse. Eu acho que a música ela tem essa conexão direta que não passa muito pelo racional. Que de repente você tá balançando junto e aí de repente você é capturado. Eu acho que a música, ela tá muito presente no Flores, porque nós somos quem nós somos, primeiro. Mas é também uma estratégia, eu acho, de encantar, mais uma estratégia de encantamento, né? De atrair. De fazer com que, não de fazer, mas de convidar as pessoas para se aproximarem do que a gente tem para dizer. Acho que a música, dentro dos dois espetáculos, ela tem sim esse lugar de atração, de convite, mas de aquela coisinha no canto do ouvido, vem cá, tem uma coisa bonita para te contar. Vem me ouvir, senta aqui. Acho que esse sarau que a gente constrói a partir de identificar, né, nos dois espetáculos que nós fizemos o sarau, nas ruas de Paranapiacaba, né, dentro das 2 edições de Festival de Inverno que a gente participou, é uma extensão desse desejo, né, de criar esse diálogo com os públicos diversos, com aquele que tem interesse e aquele que não tem interesse em discutir a questão de gênero e sexualidade, mas também de fazer com que eles se aproximem, porque tem ritmo, porque tem poesia, e ele vai ficando, e ali a gente vai criando esse diálogo e vai convidando ele à reflexão e a descobrir que a diversidade é bonita, é muito bonita. Lindo! Né? Sim, já passou, o rio nos trouxe, nos levou. Sim, já passou, do que ficou, tudo mudou. Sim, já passou, o rio nos trouxe, nos levou. Sim, já passou, do que ficou, nada mudou. A flor vermelha me espetou com seu espinho, seu perfume fez carinho, misturou amor e dor. A flor vermelha me espetou com seu espinho, seu perfume fez carinho, misturou amor e dor. Traz a tia, a sobrinha, a avó e o esposo. Toda a gente que chegue pra cá, e hoje é noite de comemorar.